você da nossa saída. Eu acho que a igreja merece uma satisfação, merece receber um histórico do que foi feito nessa última viagem. Quem sentiu falta aqui da gente na igreja? Ah, muito obrigado. 20 pessoas. Pô, muito bom. Maravilhoso isso. Mas isso é um bom sinal, né? Viu, pastor Jorge? Eu cheguei, a minha irmã que mora na Califórnia esteve aqui nos cultos por causa daquela homenagem à minha mãe, e ela disse: Jonas, você tem um pastor incrível. Eu falei: sério? Quem? Ela falou: pastor Jorge. E está todo mundo de acordo. É um pastor incrível, pastor de Deus, né? Mas se ninguém sentiu falta, né? Graças a Deus por isso, é que a igreja está bem servida de pastores, né? A igreja está bem servida de homens e mulheres de Deus que sobem aqui e entregam essa palavra. Uma vez um casal de pastores tiveram que se mudar para outro lugar, e a esposa disse assim para mim: pastor, se tem um detalhe nessa igreja que eu preservo muito e amo demais, é que aqui a gente não ouve, ela usou um termo que eu não me lembro agora, mas assim, ninguém sobe para falar qualquer coisa, sobe e sempre traz uma mensagem de Deus. E eu fiquei muito feliz de ouvir isso, né? Porque isso comprova de que nós estamos no caminho certo. Quando a gente ensina a palavra, quando a gente ensina a andar no caráter de Cristo, é muito bom. Parece que você não está absorvendo aquilo, mas no fundo você está, né? Você está recebendo e aquilo está surtindo efeito dentro de você, e quando você menos espera, você está se tornando um grande servo de Deus, que é o lugar mais alto que nós podemos alcançar, ser servo, né? Quem ama ser servo aqui? Levanta a mão. Olha que bênção. Então, nós fomos ao Japão, e eu quero dizer para vocês que a igreja no Japão está redondinha. Todo mundo sabe o que eu quero dizer com isso. Pastor Mário e pastora Suelen estão fazendo um trabalho brilhante, um trabalho fantástico. Eles são de fato ungidos como pastores, amam as ovelhas do Senhor, cuidam do rebanho com um apreço, com um zelo tão grande, e nós ficamos apaixonados pelo que vimos, e voltamos de lá entusiasmadíssimos em enviar todos vocês o ano inteiro, sempre tendo alguém indo para lá para estar do lado, porque, gente, sinceramente, é lá do outro lado do planeta, é muito chão, é muito longe, e até na saída fiquei muito emocionado ao vê-los, despedindo deles assim no aeroporto, e as lágrimas correndo. Eu falei: meu Deus, não podemos deixá-los sós aqui, né? Mas coisas incríveis aconteceram ali com a nossa estadia. Vimos que, de fato, há um mover de Deus ali naquele país asiático, naquela janela 1040, e Deus falou muito conosco ali por revelações que o avivamento de Deus vai entrar no Japão, e do Japão vai ser distribuído para a Ásia. Aí você fala assim: puxa, mas por que no Japão, se na Coreia do Sul, sabe, o evangelho já entrou fundo? Entrou sim, fundo, mas eles estão meio que paralisados num patamar onde precisam do Brasil, onde precisam da palavra profética, precisam da batalha espiritual. Eles estão debaixo de uma guerra espiritual muito grande, e pouca gente nesses países tem já o conhecimento de como guerrear espiritualmente, como se municiar das armas espirituais para poder prevalecer. Irmãos, nós estamos vivendo o tempo do fim, os últimos dias, e nesse tempo do fim, a batalha, a guerra seria muito grande. E uma prova disso é que a palavra de Deus nos ensina a respeito desse tempo, de que o juízo de Deus viria sobre a igreja, de que o juízo de Deus viria sobre nações. O juízo de Deus veio sobre a nação brasileira. Quem ouviu a palavra profética da Cindy em 2013, levanta a mão. Nós espalhamos isso para vocês na ocasião, e estamos espalhando agora. Eu peço aos pastores que receberam de nós o link para passar para o rebanho, para que vocês saibam que Deus avisou tudo o que acabou de acontecer em 2013, Páscoa de 2013. O Senhor falou através desta profeta, essa mulher de Deus americana que esteve na Lagoinha. Foi incrível como letra por letra, vírgula por vírgulas, começaram a se cumprir na nossa nação. E a palavra de Deus pelo mundo afora, inclusive isso ela disse, que o avivamento sairia do Brasil, pelas Américas, pelas Europas, pela Ásia.
Gente, uma coisa incrível. Então, eu estou, assim, muito feliz, porque se o juízo de Deus começou, e começou primeiro pela sua casa, foi para que todos nós nos ajustássemos, foi para que todos nós pudéssemos olhar cada um para si e ver como as suas vestes estavam salpicadas, manchadas, não de sangue, mas de pecado, e nós deveríamos nos colocar posicionados em Deus para poder viver esse tempo do fim, tá? Mas uma coisa interessante aconteceu lá no Japão. A pastora Suelen um dia vira para mim e diz assim: pastor, eu tenho andado muito preocupada com a falta do Espírito Santo dentro das igrejas. Nós não vemos mais as pessoas buscando batismo no Espírito Santo, nós não ouvimos mais as pessoas orando em línguas, não vemos mais a atuação dos dons do Espírito. O que é que está acontecendo? E eu falei: filha, isso é um fato, de fato está acontecendo isso, e nós precisamos reagir. Porque vem uma sonolência sobre o corpo de Cristo para nos roubar aquilo que nos dá o sustento, aquilo que nos dá, sabe, as notícias diariamente, o Senhor nos antecipando os acontecimentos do dia seguinte, o Senhor revelando as necessidades da igreja, as necessidades do corpo de Cristo. Então, queridos, nós estamos em cima da festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes nada mais é do que o derramamento do Espírito Santo. Então eu quero que você comece a partir de hoje a buscar a presença do Espírito Santo, a ser cheio do Espírito Santo, a transbordar, não é? E todas as quartas-feiras agora até Pentecostes nós vamos estar aqui ministrando o Espírito Santo. Muita gente na igreja fala: mas qual é o caminho para chegar ao Espírito Santo? Nós queremos o Espírito Santo, nós queremos respirar Deus, queremos orar em línguas, a língua dos anjos, queremos receber revelações, queremos ser usados em palavras proféticas, e eu quero que você comece a desejar isso. Quero que você comece a criar uma expectativa dentro de você para que o Espírito do Senhor possa então se manifestar. E dia de Pentecostes vai ser uma grande festa. Quem diz amém comigo? Uma grande festa de Deus aqui. E aí, lá no Japão, a grande dificuldade, segundo sempre nos foi falado, era a questão da dureza espiritual do coração dos japoneses. Os japoneses são criados como robôs, desde criança. Eles são educados desde do jardim de infância, né, do maternal, e muito cedo eles aprendem a ser disciplinados, a ser obedientes, mas até aí tudo bem. Mas aprendem também a fechar o coração, a ser duros nos sentimentos. E isso quase que invalida o relacionamento deles amoroso. E não tem como se reunir ou se congregar ou se relacionar com Deus sem amor, porque Deus é amor, né? Então, isso fez com que eles criassem uma capa muito grande, sabe, de proteção contra qualquer sentimento. E é muito difícil. Agora, é um povo maravilhoso, é um povo disciplinado, é um povo educado, é um povo que você pode contar quando eles falam alguma coisa, você pode estar certo que ele vai cumprir com a palavra dele, né? Isso é tipo assim: a Naira perdeu a sua mala na China, e a mala perdeu em algum lugar que foi para a China, na China, da Índia foi para a China, e quando chegou no Japão, onde está a sua mala e tal, descobriram, ficou na China, aí disseram para ela: já encontramos a sua mala, amanhã às 9 horas da manhã vai estar nesse endereço que a senhora vai estar hospedada, nesta casa. E a Nara foi para o lugar lá da casa do Mário e da Suelen e ficou pensando: puxa, que precisão é essa? Gente, 10 para as 9 o carro estava parado no portão. 9 horas tocaram a campainha. Então, é um negócio impressionante. Não é que eles vão chegar às 9 horas, eles chegam antes e esperam dar o horário marcado para avisar: olha, aqui está a sua mala. Entendeu? Então, é um país assim, que você brasileiro, nós brasileiros, íamos ter muita dificuldade, né, para poder nos ajustar. Não que a gente esteja errado, né? Não era isso. Mas é tão interessante o país, que a gente de fato sai de lá impactado. Mas e a questão da dureza do coração? Pois bem, até nisso nós descobrimos um caminho. Deus nos deu um caminho para chegar no coração do japonês. E foi impactante, foi impressionante, Jaqueline, uma coisa incrível. Foi incrível. Por quê? Nós fomos tomar café da manhã numa confeitaria e ficamos impactados com aquela confeitaria, porque era cada pão que vocês não imaginam, né? A gente, crente, que fala sempre do pão, né? É pão que desceu do céu, o pão vivo, o pão que alimenta,
né, a multiplicação dos pães, e de repente você chega naquele lugar, tinha mais de 30 espécies de pão. E nos deliciamos com aquilo, a começar pelo cheiro gostoso. Mas eu entrei naquele lugar e já cumprimentei todos os japoneses que estavam ali. Isso não é costume deles. Eu entrei e disse, ohayou gozaimasu para todos, né? Bom dia para todos e tal. Nisso, lá dentro, tinha uma pessoa que parecia o chefe, com aquele chapéu grandão, né? E eu falei, puxa, aquele lá dentro é o chefe. Naquele dia que eu cumprimentei, ele olhou para mim, e percebeu a gente e ficou nisso. No dia seguinte, quando chegamos, ele já arrumou mesas para nós sentarmos juntos. No terceiro dia, ele já estava puxando assunto. No quarto dia, pedindo oração, né? E de repente, no quinto dia, ficamos amigos. E foi fácil convidá-lo, foi muito fácil convidá-lo para estar conosco, porque o japonês tem um problema sério. Se você o convidar para uma igreja evangélica, eles fecham o coração. Eles fecham literalmente o coração. E claro que isso torna muito mais difícil. Por quê? Porque os nossos primeiros irmãos que foram para o Japão fizeram tudo errado, né? Colocaram o cifrão na frente e isso ficou uma marca registrada. Muito feio, né? Então, a gente tem que chegar de outra forma, convidá-los para uma reunião onde nós vamos falar do amor do Criador, mas nunca usar o nome de igreja, principalmente igreja evangélica. Não é bem-vindo no meio daquele povo mais. Então, a gente tem que mostrar para eles o evangelho do amor que a gente prega, o evangelho genuíno de Jesus Cristo, para poder, então, desarmá-los, e assim, então, eles... E assim foi. E a gente foi para outros lugares, criou mais amizade, e, de repente, o Marinho e a Suelen, que são bem fleumáticos, né, disseram assim, pastor, a vinda de vocês aqui abriu o céu. Eu falei, não, filho, nós saímos de dentro das quatro paredes. O evangelismo é sair de dentro das quatro paredes e se relacionar, fazer contato, se fazer conhecido. Porque hoje, até no Brasil, que é um país mais aberto, você chega e apresenta um folheto para alguém e diz, olha, aqui está um folheto, vai mudar a sua vida, vem para a igreja. O cara não quer nem saber disso. Você tem que quebrar a barreira primeiro que já foi criada. O diabo já criou uma barreira entre essa pessoa e o amor de Deus. Ninguém acredita mais em amor, ninguém acredita mais em honestidade, ninguém acredita mais em fidelidade. Então, como é que você vai apresentar um Deus que é amor, que é fidelidade, que é tudo que o mundo prega contra, não é? Que ensina contra. Então, essa questão ficou muito marcada no Japão. O Mário se animou demais com a Sueli, a despeito daquele barrigão que ela está. Ela ainda está tocando teclado, ela ainda está fazendo o louvor inteiro e ainda prega, né? Então, isso é muito interessante, tá? O Japão está de parabéns, e você, Unidade em Cristo, também está de parabéns, porque essa igreja tem dado um suporte incrível para eles, tá? Ficamos muito felizes com o pastor Sakashita. Pastor Sakashita é aquele nós mandamos para vocês, aqueles japonesezinhos que ficaram assim, dando adeus. Vocês viram? Quem viu? Levanta a mão. Bastante gente viu, né? Meia dúzia, né? Então, foi muito bom, sabe, porque eles estão sendo quebrados e estão aprendendo a amar, estão aprendendo a fazer isso. Olha para mim, jogar beijo, isso não existia no meio deles, sabe, isso era impossível. Então, o que o amor de Deus faz, né? O que o amor de Deus faz na vida de uma pessoa que foi engessada durante toda a sua criação? Então, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te damos graças por tudo que foi feito nesta viagem, ó Deus, pela porta que ficou aberta no coração dos japoneses, que o Senhor possa de fato, meu Deus, abrir, levar, fazer jorrar o avivamento do teu Espírito naquele país, Senhor, levando o teu amor, levando, Senhor, o evangelho que purifica, o evangelho que transforma, que perdoa. Senhor, no nome de Jesus, nós clamamos ainda por esta noite para que o teu Espírito possa nos direcionar e falar, Senhor, ao coração do teu povo, no nome santo de Jesus. Amém. Abre a sua Bíblia no livro de João. João, grande João. Sabe, dizem, pastor João, ele sempre dizia assim, pastor João da Maria da Glória. Todo João é bom, né? Alguém concorda comigo aqui? Tu está de acordo, amém. Todo João é bom, mas olha, o João, discípulo de Jesus, era muito bom mesmo, viu? Ele sabia escolher a melhor parte.
Por isso João foi o discípulo do amor, porque ele entendeu que aquele homem a quem ele andava do lado, a quem ele seguia, era, na verdade, o Deus do amor. Você sabe que muitas vezes nós perdemos porque não sabemos identificar a quem estamos servindo, ou com quem estamos andando, ou a quem estamos buscando. Tá? Quando você identifica isso, fica muito fácil. E Jesus Cristo, era muito fácil seguir a Jesus Cristo, a não ser que João fosse preguiçoso, a não ser que João não tivesse no seu coração aquele desejo ardente de descobrir algo mais. O que falta muitas vezes no ser humano. Muitas vezes nós paralisamos a nossa vida, inclusive a vida profissional, a vida familiar, porque desistimos de buscar, desistimos de querer encontrar coisas novas, novidade de vida. Se nós pararmos para pensar 100 anos atrás, onde a nossa tecnologia se encontrava, onde a ciência se encontrava, e ficássemos paralisados ali, nós estaríamos hoje ainda falecendo, padecendo por algumas infecções bacterianas. Mas porque houveram pessoas que queriam buscar, pessoas que queriam mais, que sabiam que poderia existir mais coisas, sabe, a ciência avançou. Mas a ciência não avançou só na descoberta de antibióticos, até porque, presta atenção no que eu vou te falar, os antibióticos, eles já existiam, eles já estavam prontos. Na verdade, o Senhor já preparou todas as coisas para nós, e João entendeu isso. João seguia Jesus Cristo e foi chamado discípulo do amor, porque ele queria estar perto. Por isso, João discípulo, ele deitava sua cabeça no colo de Cristo, e isso me chama muita atenção, porque João não era tão mais novo que Jesus Cristo. Jesus Cristo era um rapaz de 30 anos, de 31 anos, e levou o seu ministério até 33, mas ele sabia que muitas coisas poderiam sair deste relacionamento. Coisas que talvez, ou seja, sentimentos que talvez falte a nós. Nós servimos a Deus e nos contentamos com o que já recebemos até aqui. Está muito bom, eu tenho paz no meu coração, sabe? Mas você não sabe a profundidade da paz que o Senhor tem para te dar. Você não conhece o efeito da paz que Jesus Cristo veio nos trazer. Se você conhecesse, você ficaria esperto, buscando para entender muito mais, porque existe muito mais. Nós vamos ver um pouco disso aqui. Quando ele chegava e desejava, a minha paz vos dou, ou a paz seja contigo, ele estava dizendo coisas, ele estava, naquele momento, capacitando aqueles discípulos a se levantarem e a viver o novo que ele estava trazendo para cada um deles. Então, era mais ou menos isso. João, ele tinha esse entendimento. Embora não pudesse compreender na totalidade, né? Ele jamais imaginaria que um dia ficaria velho, que todos os demais discípulos passariam pelo sacrifício, pela crucificação, pela morte, pelo degolamento, e que ele envelheceria na terra para ser um dia usado na ilha de Patmos para nos trazer o grande livro da revelação, o Apocalipse. O Apocalipse, que é fantástico, sabe que não há nada que se compare. A gente lê os livros dos pequenos profetas, Obadias, Miqueias, Malaquias, Ageu, Joel. A gente lê o livro de Isaías, que é um grande livro profético também, é fantástico, o próprio Ezequiel, mas nada se compara ao livro de Apocalipse, porque João foi transportado, João foi levado aos céus, ele foi levado ao terceiro céu, e tudo lhe foi revelado sobre um tempo que ele jamais imaginaria, um tempo que ele jamais poderia supor, conhecer, porque viveu há 2000 anos atrás. Tudo lhe foi revelado, absolutamente tudo, porque esse homem sabia, ele sabia que tinha algo mais, ele sabia que Jesus Cristo fora assunto aos céus, e aquela promessa dele de voltar, era uma promessa muito válida, porque ele conheceu a Jesus, porque ele sabia a quem ele servia. Por isso, ele disse, tem algo mais. Tem algo mais. Os demais discípulos ficavam, ele disse que vai voltar, quem sabe agora essa semana Jesus volta, quem sabe agora nesse mês, quem sabe nessa festa de tabernáculo. Mas ele sabia que essa volta, entre aquele momento e a volta de Cristo, tinha uma quase eternidade de história para acontecer, né, de fatos para serem realizados. Por isso, João começou
um relacionamento íntimo com Jesus Cristo e permaneceu até a ilha de Pátimos, envelhecido, mas recebendo a grande revelação, sabe, sobre o desfecho do final dos tempos, né? E é muito interessante. Você sabia que foi a João que foi mostrado na ilha de Pátimos a questão do chip que você está quase utilizando na sua mão? Você sabia que o número da besta que está no chip, que vai na sua testa ou na sua mão direita, sabe, João Batista viu e falou para 2000 anos depois vir a acontecer. Olha que coisa incrível, que coisa fantástica. Ele também viu as características das igrejas no final dos tempos, sabe, o comportamento de cada um de nós. Eu digo para você, eu não quero ser a igreja de Laodiceia, eu não quero ser a igreja de Filadélfia, eu quero ser a igreja que anda no centro do coração de Deus. Eu quero ser a igreja, queremos ser a igreja que ouve as batidas do coração de Deus. Por que as batidas? Porque na medida que se aproxima o final dos tempos, o coração dele começa e vai sendo acelerado, e vai acelerando, não é isso que você pensou, né? E vai acelerando, porque eu sinto a expectativa que está no coração de Jesus Cristo para a grande realização, o grande desfecho de cumprimento, ou seja, cumprimento de tudo aquilo que ele trabalhou, porque ele trabalhou para isso. Né? Durante o louvor, pastor Adriano estava dizendo que a cruz estava vazia por minha causa e pela sua causa, né? E de fato a cruz ficou vazia porque ele venceu a cruz, ele venceu a morte, e agora está chegando o tempo dele colher os frutos da sua grande conquista na cruz do Calvário, né? A sua noiva, ele espera a sua noiva, mas ele não espera qualquer noiva, ele espera uma noiva adornada, ele espera uma noiva ataviada, ele espera uma noiva preparada. E a igreja sem o Espírito Santo não vai estar preparada. A igreja sem o Espírito Santo não vai estar adornada, porque não é qualquer adorno, porque o adorno que o Senhor espera, Ele mesmo está revelando diariamente através do seu Espírito. A igreja, Ele está querendo mostrar para nós qual tipo de pendente, qual tipo de brinco, qual pulseira, qual diadema que você tem que colocar. E cada um tem o seu próprio. Então a noiva de Cristo é o grande presente a Jesus Cristo pelas suas conquistas, pela sua grande vitória. E também porque ele vai poder utilizar a sua igreja, a sua noiva, ou seja, para povoar o céu, para estar com ele, né? Porque Jesus Cristo, ele foi chamado o unigênito de Deus, mas em seguida, depois da grande vitória, ele se tornou o primogênito de Deus, porque ele abriu o céu, ele escancarou, ele justificou a você, ele justificou a mim, ele olhou e disse: olha, eu te amei primeiro, por isso eu já te perdoo, por isso eu já te purifico com meu sangue, antes que você imaginasse vir a mim, eu já tinha jogado meu sangue para te purificar, para te fazer, ou seja, para te comprar. Eu paguei o preço para que você fosse meu e vivesse eternamente comigo. Puxa vida, imagina isso. Ao cair da tarde, versículo 19, no capítulo 20. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, ou seja, Jesus ressuscitou quando? Domingo pela manhã. Ou seja, nesse mesmo dia, o primeiro dia da semana, né? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, fala comigo, paz seja convosco. Oh, meu Deus, essa primeira paz que Jesus delibera para os seus discípulos, ela veio no momento crucial, no momento em que os discípulos, além de que, apesar de que já haviam recebido a notícia através de Maria Madalena que Jesus estava vivo, foi o primeiro contato deles com Jesus. Lembre-se, foi no primeiro dia, no entardecer, Jesus entra na sala onde estava no coração daqueles discípulos a maior insegurança que você possa
sentir na vida. Eu tinha o Messias ao meu lado, eu tinha o Rei dos Reis do meu lado, eu tinha aquele que operava os milagres, que mandava o mar se calar, que mandava as águas se abrir, que mandava jogar a rede do outro lado do barco e encher de peixe. De repente, ele foi crucificado e morto. Então essa paz seja convosco entrou pelo coração adentro daqueles discípulos, fortalecendo-os, levantando a cabeça de todos eles e dizendo: nós estávamos no caminho certo, era esse o caminho mesmo que nós tínhamos que seguir. Ele está vivo, ele vive e reina e está conosco. E eles se levantaram naquela hora. Estavam perplexos diante do que estavam vendo. Eles estavam vendo o Senhor, mas não era mais o mesmo Senhor. Não era mais o mesmo Senhor. Olhem para mim. Não era mais o mesmo Senhor. Era o Senhor da glória. Não era mais o Senhor terreno. Já era o Senhor Rei dos céus e da terra. Olhem para mim, isso. O Senhor Rei dos céus que estava ali diante deles. Antes eles estavam diante de um Jesus que ainda iria à cruz e que morreria na cruz por mim e por você. Mas a partir daquele momento, era o Deus vivo, eficaz, o Todo-Poderoso, porque Ele apareceu. Ele apareceu no meio dos discípulos. E os discípulos ficaram atônitos, perplexos. Eles não estavam acostumados com o Messias desta forma. Eles não conheciam a Jesus desta forma. E a paz esteja convosco, que saiu da boca do Senhor, foi uma paz diferente, foi uma paz que era como um terremoto, porque essa paz não só fortalecia, essa porta abria trancas, essa porta quebrava muralhas, essa porta jogava a montanha de um lado para outro, era uma paz diferente. E os discípulos se fortaleceram e falaram: o que é isso? Te deram um arrepio, ficaram arrepiados, e um olhava para o outro e dizia: o que é esse arrepio que eu estou sentindo? Olha, não é um fantasma. E alguns ainda ficaram assim: não é possível, alguém apareceu no nosso meio, ele é um fantasma. E Jesus disse: olha para mim, me toque, toca em mim. E eles tocaram. Eu não sou um fantasma, toque em mim. Era um novo tempo que o homem jamais estava preparado para receber. Aquilo que a gente tanto duvida do reino espiritual, será que o reino espiritual existe? Será que ele é palpável? O Senhor Jesus provou isso, se manifestando no nosso meio, em corpo, alma e espírito. Mas não mais terreno. Aquela foi a grande demonstração de que você tem direito a um corpo por causa dele, porque ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro a conquistar esse novo corpo. Quando Jesus entra nos céus, levando os seus feixes, aqueles que ele recuperou no Hades, e daqueles que ressuscitaram, que estavam no seio de Abraão, a grande dificuldade dos anjos em perguntar: quem é este? Quem é este que vem? Foi porque ele tinha um corpo diferente. Ele não era mais um espírito para quem tinha a visão da terra. Ele tinha um corpo. É certo que ele levava um monte de espíritos com ele, porque ele teve o primeiro corpo. E depois dele a igreja. Depois dele você. Só você. No ato dele vir buscar a igreja nas nuvens, você será trasladado, você será transformado e receberá o corpo que Jesus Cristo se manifestou ali no meio dos discípulos. O corpo sem mácula, o corpo sem tempo, o corpo sem obstáculos físicos. Um grande mistério. E Jesus Cristo se apresentou a eles: paz seja convosco, e continua dizendo, versículo 20, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado furado, a cicatriz aqui do lado, as cicatrizes nas mãos, mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, o quê? Paz seja convosco. Jesus estava querendo, usando a sua palavra, levantar não só, ele já havia levantado os discípulos,
agora o Pai seja convosco, foi para que os discípulos desenvolvessem a fé, aquela fé 100% certeza de que de fato Ele era o Senhor. Aqui estão minhas mãos, aqui estão as marcas dos cravos, aqui está a marca da lança que me furou do lado onde brotou água, aqui estão, eu sou. Aí os discípulos ficaram impactados com aquilo e creram, ali eles creram de verdade. Algo estava sendo gerado dentro do coração daqueles homens, e é o que eu quero, e é provavelmente o que o Senhor deseja hoje gerar no seu coração, no seu e no meu coração, porque Ele quer nos comissionar para esse final de tempo, para esses dias difíceis. Sabe, até aqui nós tivemos todas as oportunidades de pregar o Evangelho livremente. Até aqui nós podemos criar situações estratégicas para pregar o Evangelho, para fazer o Evangelho chegar a toda criatura. Mas chegam dias, chega um momento em que nós vamos ter que pregar, sabe, com prudência. Nós vamos ter que pregar com limitações humanas, porque talvez não venhamos a ter a liberdade necessária para pregar o Evangelho. Por isso, então, o Senhor estava preparando esses homens, porque aqueles dias seriam dias difíceis para eles, porque a notícia correu, a despeito da corrupção na época, ter feito com que aqueles soldados recebessem uma grana para não divulgar que Jesus havia ressuscitado, mas que o corpo houvera sido roubado. A despeito disso, a notícia correu pela cidade. A notícia se espalhou e todos ficaram sabendo de uma história absurda. Uma história absurda, não para mim e para você, porque estamos aqui porque cremos, né? Então, mas uma história fantasmagórica de que o túmulo se abriu e que o corpo já não estava mais lá. Deus privilegiou uma mulher, Maria Madalena, para que ela pudesse ver com os próprios olhos. Ela vai ao túmulo de manhã para preparar o corpo, para passar para o recanto definitivo do túmulo. Quem foi conosco lá sabe como é que é. Das primeiros dias ele ficava na primeira parte do túmulo e depois preparado era levado para a parte definitiva. Ela chega, a pedra tinha sido rolada, uma pedra gigantesca, e ela se agacha para olhar lá dentro e ela vê dois homens grandes, um na cabeceira e outro nos pés, posicionados. E ali, aqueles homens olham para ela, veja no versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás, e quem ela vê em pé? Viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Então lhe perguntou Jesus: mulher, por que choras? Eu fiquei me perguntando hoje, ao entardecer: Senhor, por que o Senhor pergunta tanto à mulher por que chora? Aos homens o Senhor aparece e diz: paz seja convosco, paz seja convosco. Olha, estou te preparando para uma batalha, estou te preparando para uma guerra. Eu olho para o outro lado, Jesus fala: mulher, por que choras? Os anjos olham para a mulher: mulher, por que choras? Deus tem dentro do seu chamado para nós seres humanos peculiaridades. Deus tem usado a sua sensibilidade, mulher. Deus tem usado a sua capacidade de enxergar as pequenas coisas, que são tão importantes ou mais importantes do que as grandes coisas, para dar o sustento, para fazer coisas extraordinárias acontecer. Hoje na nossa geração, os grandes profetas são do sexo feminino, são mulheres que Deus tem usado por causa da sensibilidade, porque elas choram diante de Deus, porque elas se quebrantam diante de Deus, porque elas querem ver o Senhor, porque elas não abrem mão de estar com o Senhor. Mas aos homens ele manda para a guerra: paz seja convosco, paz seja convosco, seja municiado de um poder sobrenatural, porque veja bem,
Estou aqui porque o Pai me comissionou. Estou aqui porque o Pai me enviou. Mas agora eu vos envio. Agora eu vos envio. Por isso os capacito e os municio para que vá e dês muitos frutos. Só as mulheres falaram amém, os homens não falaram. E eu estou falando para eles. Que coisa incrível. Homens de Deus, levantem-se. Paz seja convosco. Não a paz que o mundo te dá. A paz que Jesus dá é algo tremendo. Você sabe que quando Jesus pega os discípulos, envia 2 a 2 nos lares, e Jesus diz para eles uma coisa: ao entrares nas casas, libere o shalom, fala, o shalom de Deus seja convosco. E esse shalom, que poucos crentes, poucos filhos de Deus conhecem, sabe de fato o que significa. É saúde, é paz, é alegria, é prosperidade, é guerra. Esse shalom, ele é guerra. Quando você declara aquilo, quando você declara a palavra, não aquilo que você deseja, mas o que está na palavra, aquilo que o Senhor lhe ordenou, que distribuísse, que ordenasse, quando te comissionou, tem poder. Tem poder. É por isso que hoje se tornou difícil ganhar as vidas para Deus, porque não é liberado a palavra. Você não precisa ser um evangelista, ele não precisa ter a Bíblia de cor na sua mente, mas ele precisa conhecer os versículos básicos que lhes capacitam, que lhes dão poder para romper com o poder das trevas. E essa palavra é como espada de 2 gumes que penetra até a porção de dividir alma e medula, alma e espírito, juntas e medulas. A palavra como espada, ela é penetrante. Talvez muitas orações não cheguem ao céu, talvez pela falta da palavra, pela falta de se usar a palavra. As promessas de Deus estão contidas na palavra e elas podem fazer a diferença. Jesus continua, depois do versículo 21, ele diz, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Isso ficou muito claro para mim, que aquela paz que o Senhor declarava sobre os discípulos era arma de guerra, era algo que conectava o homem a Deus e que fazia com que o homem recebesse um reforço espiritual gigantesco, porque em seguida o Senhor fala, assim como o Pai me enviou, assim como o Pai me capacitou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. É claro que não foi o batismo com o Espírito Santo, não foi o Pentecostes, não foi o transbordar, mas foi quem estava vazio do Espírito, quem estava vazio de Deus, quem apenas havia passado 3 anos recebendo informações verbais e visuais. Na prática, Jesus ensinou aos seus discípulos. Agora o Jesus ressurreto, o Deus vivo, o Deus dos céus e da terra, sopra sobre eles e lhes enche com o Espírito. Recebe o Espírito Santo. Irmãos, se aqui o Espírito Santo foi fundamental para que os discípulos alcançassem a plenitude do poder e da graça de Deus, o que mudou? O que mudou em nossos dias? Absolutamente nada mudou, pelo contrário. Sabe, nós somos mais carentes e necessitados desta bênção. Ela já foi liberada. Basta você buscar, basta você pedir. Ah, pastor, mas eu não sei o caminho. O caminho é pedir. O caminho é buscar. O caminho é orar e pedir a Deus. Falar, Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu quero. Aliás, eu vou te dizer uma coisa. Esvaziado do Espírito Santo, nós somos uma porcaria. Esvaziados do Espírito Santo, todo o nosso conhecimento de Deus se torna letra morta. Porque quem nos vivifica é o Espírito Santo de Deus, quem nos revela o que está no coração de Cristo hoje. Não, Cristo na época do Pedro, o Senhor não tem interesse nenhum em de me falar sobre o tempo de Pedro.
O que nós deveríamos saber de Pedro já está aqui para edificar a nossa fé e até para nos dar orientação. Mas os tempos são outros. E o Senhor quer falar conosco hoje, com os Pedros de hoje. Quem quer ser Pedro de hoje? João de hoje. Por isso, você precisa receber hoje aquilo que o Senhor tem para o dia de hoje. Aliás, para o dia de amanhã, o de hoje já não serve mais. O de hoje você já está aqui dentro, vai receber, vai comer, vai para casa dormir com a barriga cheia. Mas amanhã você vai ter que trabalhar. Amanhã o Senhor vai colocar alguém ao seu lado. Amanhã o Senhor vai colocar um enfermo dentro na sua frente. Amanhã vai passar um cativo, um possesso. E você vai precisar da força, do poder e das revelações que o Espírito Santo pode trazer a você. Amém? Então, queridos, é uma bênção. É uma bênção poder entender um pouco mais da necessidade do Espírito Santo. E saiba de uma coisa. Algum irmão aqui já passou por você e te disse, a paz do Senhor. E você ficou olhando para ele e fala, que cara doido, que paz é essa? É essa paz. É essa paz que Jesus Cristo deu aos discípulos e nos comissionou para dar a você. E você não entendeu. Essa é a forma como você deve cumprimentar o seu irmão. A paz do Senhor, meu irmão. Seja fortalecido em Deus. Aí você dá bom dia. Bom dia, irmão. Que bom dia, irmão. No mínimo, você tem que oferecer excelente dia, recheado da paz do Senhor. Quando você dá a paz do Senhor, sabe, você está dizendo para ele, tenha um dia completo, tenha um dia na plenitude de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Pedro, sem a paz do Senhor, Pedro andou até sobre as águas, mas duvidou e submergiu. Pedro, sem a paz do Senhor, acabara de ver Jesus operando grandes milagres, e quando apertam ele, e ele nega Jesus 3 vezes. Mas esse mesmo Pedro, cheio da paz do Senhor, aqui, que recebeu aqui, cheio do Espírito Santo, sabe, a sua sombra curava enfermos, paralíticos se levantavam e andavam. Sabe, esse mesmo Pedro, que durante 3 anos pregando com Jesus, chegaram a 70 discípulos, o resto era multidão, o resto não era discípulo, era multidão. Mas num só dia ele prega e 3.000 almas se convertem, e naquele mesmo instante ele ora e são 3.000 almas batizadas no Espírito Santo. Aquele foi o princípio, foi o primórdio do Evangelho. Quem assistiu aquilo ficou imaginando, agora eu sei que o que Jesus me disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Aí eles perceberam que a paz do Senhor poderia alcançar os confins da terra, porque numa única palavra 3.000 se convertem e são batizados no Espírito Santo. 3.000 almas cheias do poder de Deus. Se nós queremos fazer a vontade do Pai, se nós queremos fazer com que se cumpra a palavra do Pai, nós temos que parar de olhar para o defeito do irmão e da irmã e começar a cada um fazer a sua missão, porque senão a sua lamparina vai apagar. E como as 10 virgens que estavam com as suas lamparinas, onde 50% delas acabou o azeite, acabou o óleo, porque elas não se preocuparam em estar constante no Espírito Santo para o reabastecimento. Fala para o teu irmão, meu irmão, a tua lamparina não pode apagar. É isso aí, meu filho. Davi. Tem de misericórdia de mim, a tua lamparina não pode apagar, Davi. Levanta e anda, meu filho. Sê tu cheio do Espírito. Presta atenção, sê tu cheio do Espírito, sabe? Porque talvez você se pergunte, mas como que aquelas virgens poderiam reabastecer as suas lamparinas? Elas tinham que ser vigilantes, atentas. Elas não podiam, elas sabiam que o noivo estava para chegar à meia-noite. Elas sabiam, faltavam poucas horas. Mas o noivo só encontra com quem está com a lamparina acesa. Irmãos, se você nunca se preocupou com isso, comece a se preocupar agora. Pastor, pastora, diáconos, obreiros, servos, membros. Você que está na frente de batalha, principalmente você, a tua lamparina precisa estar acesa. Por isso eu desejo para você, a paz seja convosco. A paz do Senhor inunde o seu coração. Aleluia.
Depois que Jesus teve esse primeiro contato com seus discípulos, no segundo momento, Jesus os encontra, porque aí, a partir daí, Jesus aparecia para eles, depois sumia. Eu fico imaginando, a despeito de Jesus ter andado com os 2 discípulos no caminho de Emaús, numa longa caminhada, eram 2 homens com coração muito grande para Deus, estavam frustrados. Ei, discípulos, eu estou falando com vocês 2, que estavam desanimados, porque viu coisas que não condiziam com aquele poder tão grande daquele evangelho que curava, que libertava, que ressuscitava mortos. Vocês 2 que estão vendo Jesus Cristo pregado numa cruz, vocês que ainda não conseguiram tirar do crucifixo Jesus. Jesus foi tolerante com eles e andou com eles até Emaús. Não me lembro agora quantos quilômetros tinha de Jerusalém para lá, mas eram bastante, mais de 20 até, né? E conversava com aqueles homens e indagava. Sabe, irmãos, quando o desespero, quando a descrença, quando a sua humanidade se torna forte em você, ainda que o Senhor, ainda que o Mestre esteja andando ao seu lado, falando contigo, tentando te trazer à memória, tentando te renovar a mente, você tem dificuldade para entender. Jesus foi até a casa onde aqueles homens se dirigiram, e somente no momento de sentar à mesa, eles viram que era Jesus. Você que está desanimado, você que tem tido pouca experiência com Deus, você que ainda usa muito a lógica para andar com Deus, corre disso. Ele já se manifestou, ele já saiu do mundo dos espíritos e já entrou no nosso mundo. E hoje ele te chama para que você saia do seu lugar, para que você levante e comece a caminhar na direção que o Espírito de Deus vai te conduzir. Eu profetizo o ID de Deus sobre a sua vida, não sem o Espírito Santo. Pode ficar com a mão levantada recebendo. Não sem o Espírito Santo. Eu profetizo que você nesta noite, a partir desta noite, se torna uma árvore frutífera. Ide e dê muitos frutos, e os seus frutos serão frutos bons, porque o Senhor vai colocar do lado de cada um de nós aqueles frutos que já estão maduros para ser colhidos, e você irá colhê-los, irá trazê-los para a casa do Senhor, para que sejam adornados, preparados para o grande encontro com o noivo. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, curando os enfermos, libertando os cativos, em nome de Jesus. Paz do Senhor seja convosco. Amém. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem